Finalmente tivemos um vislumbre do verdadeiro poder de Musama. Seria a fruta mais poderosa de One Piece? Uma espécie de haki nunca antes visto? A lendária arma ancestral Uranus, talvez? E por mais que esse seja o principal ponto do capítulo, diversos outros detalhes o fizeram ser incrível. Será que já sabemos o verdadeiro sonho de Luffy? Eiichiro Oda cometeu uma inconsistência nesse capítulo que precisa ser consertada? Descobrimos finalmente qual será a próxima ilha através das poucas dicas que tivemos? A relação entre Shebeck e Imu foi confirmada? Afinal, tivemos a explicação para o sumiço de God Valley? São muitas perguntas e eu tenho certeza que você vai encontrar respostas nesse vídeo que vão explodir sua mente. Então já vai deixando aquele like e se inscreve no canal. Antes de adentrarmos no capítulo, a gente precisa falar das duas capas. A da Jump tem as cores do Luffy no Gear 5 mostradas oficialmente pela primeira vez com mais clareza, sem ser na capa do volume 103. E realmente as cores ficaram muito legais, parece que o olho do Luffy aí nessa forma tem uma tonalidade mais avermelhada. Eu achei muito maneiro e cada vez que eu vejo eu fico mais apaixonado por esse design. E a outra capa é a do capítulo, que na verdade é uma nova versão de uma color spread fantástica que a gente viu no capítulo 68. As asas do rei dos piratas ao seu lado, a tripulação toda contente atrás, simplesmente maravilhoso. E eu não vou me estender muito aqui, senão dava para passar alguns bons minutos aí analisando cada detalhe dessa capa. Mas esse capítulo, simplesmente fantástico, merece dedicação total porque foi, mano, incrível em vários e vários aspectos. Parte 1, o sonho de Luffy. Iniciamos o capítulo com o Luffy reagindo à notícia de que Sabo matou o Rei Cobra, algo que a gente já desconfiava que era mentira e nesse capítulo veio a se confirmar. Detalhe aqui é pra fala da Robin, que passou 2 anos com revolucionários, dizendo que o alvo deles são os Tenryubitos e não os reis, mostrando que eles não necessariamente são contra algumas monarquias em One Piece, mas sim focados diretamente contra a elite que comanda e oprime o mundo. Luffy, assim como todos que conheceram a Vivi, se desespera e diz que eles devem correr para Alabasta e o Zoro mantém a calma, mostrando que essa preocupação e ações precipitadas não vão mudar nada. Enquanto isso, o Caribou, não a Carrot, infelizmente, tá escondido dentro do barril ouvindo toda essa conversa. Mas aí que entra a pergunta, será que ele tá escondido ou será que ele foi escondido ali? O barril vai ficar pulando de um lado pro outro durante todo o capítulo e ninguém vai dar a mínima. Então é claro que ele poderia ter entrado lá sozinho na oculta, mas com usuários também qualificados de haki da observação, como a gente vai ver mais à frente no capítulo, como ele, o Caribou, conseguiria disfarçar sua presença e permanecer escondido? Não era para pelo menos Luffy, Sanji, Zoro e Jinbe sentirem a sua presença? Outro ponto que me chamou a atenção é que o barril tá amarrado de uma forma bem parecida com o que vimos a caminho da Ilha dos Tritões, quando Frank o prendeu lá dentro. Só que a amarra do barril agora são correntes, não cordas, e não faria sentido nenhum ter essas correntes em volta de um barril se não fosse para prender propositalmente algo ali. E tem um detalhe muito curioso no capítulo 940 que vai explicar bem essa situação. Naquela altura, o Caribou diz que quer se tornar um subordinado do Luffy, e em troca disso, era pro Chapéu de Palha levá-lo em seu navio, dar uma caroninha esperta ali. Na sequência, o Luffy aceita numa boa, dizendo que se ele mudou, então tá tudo bem, tá tudo certo, tá perdoado. Então pelo que parece, os Chapéus de Palha devem estar cientes que o Caribou tá dentro daquele barril, tá? Não tão dando a mínima pra ele, porque o cara é quase literalmente um esgoto. Mas tá aí a caroninha que o Luffy prometeu. Caribou, oficialmente Mugiwara, como nós podemos ver. Deus me perdoe, mas o que diabos esse maluco tá fazendo com o bando até essa altura do Novo Mundo? Enfim, Luffy fala pra eles irem até a Maria Joa, algo que eventualmente vai acontecer. O Usopp diz que não dá pra encontrar o rei melhor que o Cobra, mas eu diria que o Rico é tão bom quanto ou até melhor, e foi muito legal ver essa interação dos Chapéus de Palha dentro do Sunny. Se tem alguma coisa que eu sinto falta em One Piece é exatamente ver esse dinamismo no bando através de uma conversa como essa. Então ter isso num capítulo tão impactante como esse, nesse momento de transição entre dois arcos, foi muito bacana. O Zoro, para dar um ponto final nessa algazarra toda, manda logo um Luffy. Lembra do que você disse sobre o Ace aquela vez?
Só que eu acho que esse também é um detalhe a ser percebido aqui. O Luffy carrega uma dor relacionada ao ocorrido com seu irmão, então parece que agora, ao ver que qualquer um de seus grandes amigos está em uma situação de perigo, faz mais sentido que, diferente de antes, ele busque agir mais depressa de maneira mais impulsiva, como forma de prevenir que uma situação mais perigosa possa ser criada, porque há 2 anos ele perdeu alguém muito importante, e em sua cabeça é possível que ele tenha o seguinte pensamento: se tivesse pensado agido de outra maneira mais rápido, talvez as coisas poderiam ser diferentes. Por isso eu achei legal o Zoro trazer esse ponto, né, como forma de também mostrar pra gente que o Luffy tem uma questão ali, por mais que ele responda fazendo essa cara simplesmente sensacional e depois fica revoltado, mostrando que o emocional dele ali teve uma mudança desde os tempos de Sabaody até agora, o que é super positivo. O que também vale notar aqui é que, apesar de no SBS do volume 102 ter confirmado que o Zoro não é o vice-capitão, ele certamente agiu como um suporte emocional ali, racional, tentando colocar a comitiva que estava descarrilhando ali de volta nos trilhos. E deu certo, tá? Mas mesmo assim, ele mereceu tomar um mama verde, tá? Isso aqui ficou um pouco curioso. Um Kaido verde, ser chamado Johnny, de Onigashima e de Marimo, porque os outros só estão querendo partir em defesa de um companheiro e isso foi muito engraçado. Mas eu acho que o Zoro também foi bem razoável em suas afirmações e eu gostei dele colocar fé na Vivi, o que é muito importante. E toma-lhe confronto entre Zoro e Sanji. Todo o painel desse tipo de One Piece é um verdadeiro prazer impressionante. Falando em voz da razão, Robin rouba a cena ao comentar dos acontecimentos ao redor do mundo, onde vamos ter a oportunidade de ver a reação dos Chapéus de Palha a essas bombásticas notícias. Ela fala da abolição dos Chichibukais, da formação da Cross Guild e da ascensão do novo imperador Yonkou Bug. E eu queria dizer aqui como o palhaço lendário é o único homem que consegue tirar o Luffy dos eixos, deixa ele realmente incomodado. É como se na mente totalmente aberta e imaginativa do Luffy, o Bug não fizesse sentido nenhum, o que só mostra como o lendário é inacreditável e incrível até mesmo aos olhos de Luffy. Ou algo desse gênero aí, né? Quando a Robin sugere comentar sobre as outras notícias que devem ter a ver com o Luffy, ele simplesmente fala que não tá muito afim de saber agora não, e se tiver algo sério, é só ela falar. E a Robin diz que pode deixar, ela não quer sobrecarregar a cabeça meio que oca ali do Luffy de informações. Só que aí, né, claro, é um momento que pede a nossa atenção. Qual seria essa ou essas outras notícias que possuem nomes relacionados ao Luffy? Pode ser algo totalmente inédito pra gente, ou um evento que já vimos. Pra mim, faz muito sentido que seja o incidente recente que ocorreu em Amazon Lily, envolvendo o Kobe, que apareceu no final de Enies Lobby e a Robin sabe que tem relação com o Luffy, o Barba Negra, que a Robin sabe que tem relação com o Luffy, a Boa Hancock, que a Robin viu em Sabaody e sabe que tem relação com o Luffy, e principalmente Silvers Rayleigh, que a Robin conheceu junto com seu capitão e sabe da enorme relação que ele possui com o Luffy. Me parece que esses seriam os nomes que ela ia mencionar que estão nas notícias: Kobe, Barba Negra, Hancock e Silvers Rayleigh, mas a possibilidade de ser algum outro evento que a gente ainda não sabe o que é, ainda é possível. E o meu outro palpite, né, é que alguma nova notícia sobre a decisão que o Shanks tomou logo no capítulo 1054, em que ele diz que vai atrás do Bartolomeu que estava causando um fuzuê ali. Então não me surpreenderia nada se o capitão do segundo navio da grande frota dos Chapéus de Palha tivesse se envolvido em um conflito contra o Ruivo e saído completamente derrotado. Independente do cenário que se construiu entre o Shanks e o Bartolomeu, é possível que alguma notícia sobre os dois esteja agora se espalhando por todo mundo. Mas eu também, tá, não acho que uma notícia como essa seria uma manchete bombástica como as outras que já foram mencionadas. A escala de acontecimentos nesse mundo tá tão gigantesca que um confronto ali entre, o Bartolomeu, que, é bacana, mas não é tão conhecido assim, contra um Yonkou, no fim das contas, talvez nem fosse gerar tanta repercussão, porque provavelmente seria só mais uma amassada corriqueira ali que o Shanks ia dar em mais um novato ousado. Até por isso, a Robin não chega a comentar nada disso com seu capitão e Luffy se deita no deck do Sunny com um ar sonhador e nostálgico, relembrando do dia em que ele e seus irmãos fizeram uma promessa. E quando Luffy está prestes a revelar as palavras ocultas que bradou no capítulo 585, que provavelmente são as mesmas escondidas por Roger no capítulo 966, o Oda mais uma vez
simplesmente omite suas palavras, mas não a reação dos que estão ao seu redor. Zoro, Jinbei e Nami têm reações parecidas, um mix de incredulidade com confusão. Brook parece se emocionar com o quão sonhador Luffy é, enquanto Sop parece assustado com a ousadia de seu capitão. Frank e Sanji gargalham como se não pudessem acreditar no quão ingênuo e idealista esse desejo é. Chopper, inocente como seu capitão, fica encantado com o que ouviu, e Robin, que sabe de segredos que ainda não nos foram revelados, se surpreende, como se essas palavras talvez a lembrassem de algo. O Sop chega questionando que não dá pra fazer algo assim, só que o Luffy diz que talvez ele seja capaz de realizar isso quando se tornar o rei dos piratas, e revela para seus tripulantes que só contou esse sonho final pro Ace, pro Sabo e pro Shanks, o que é uma nova informação para nós e me faz fazer uma conexão aqui que eu achei bem interessante. O Roger provavelmente disse essas mesmas palavras pros seus tripulantes, assim como o Luffy acabou de fazer agora. Então a gargalhada do Shanks e o motivo que o fez chorar são muito diferentes do que parecem. É porque as palavras que o pequeno Luffy bradou para ele foram as mesmas que há anos seu capitão disse. E é por isso que eu acredito que essa passagem no capítulo 506, em que o Shanks diz que um garoto do East Blue disse as mesmas palavras que o Roger, é se referindo exatamente a esse sonho ainda oculto para nós. O Ruivo fala aquelas palavras que o capitão uma vez disse. E é por isso que ele riu tanto até chorar, e é por isso que ele apostou seu braço no Luffy, porque aquele garoto com aquelas palavras era capaz de despertar verdadeiras emoções no Ruivo. E que painel simples, mas fantástico esse do Shanks dizendo isso pro Rayleigh. Muito forte, muito significativo, e cada vez mais esse sonho vai tomando uma importância maior e mais eu vou me emocionando. O meu palpite é que esse grande sonho é uma enorme festa, um banquete colossal com absolutamente todo mundo. Um dia em que todas as pessoas possam comemorar, se divertir e serem livres. E após se tornar o rei dos piratas, mudar o mundo e ter a liberdade como ninguém nunca teve, esse sonho é sim possível de ser realizado. Como é forte ver o Luffy num painel maravilhoso com um sorriso enorme e sem preocupações, dizendo que os outros riram de seu sonho e tá tudo bem, porque esse é de fato o seu sonho. A gente não tem que ter vergonha de sonhar, de ter ambição, de querer realizar os nossos desejos e propósitos, por mais que para algumas pessoas não faça sentido. É a nossa convicção que conta, é o nosso sonho. Não importa a reação de nenhum de seus companheiros nesse momento. Não importa se Ace, ou o Sabo, ou o Shanks riu. Esse é o sonho do Luffy. E acreditar nele com esse sorriso e confiança estampados no rosto é o que verdadeiramente importa. Mano, tô todo arrepiado, tá? Esse painel me impactou muito. O Oda dedicou mais de 2/3 de página ali inteira pra essa ocasião, como uma forma ali, aparentemente, de reforçar essa mensagem, essa ideia. Então, quando eu li, mano, eu fiquei com um sorriso bobaço no rosto e eu sinto que foi um momento de serenidade pro Luffy, de conforto, de se abrir com seus companheiros, de ficar tranquilo independente de suas reações e manter a convicção nesse sonho final. Jinbe processa essas informações e gargalha, Chopper tá mais emocionado do que nunca, Nami tá admirada falando que é algo que esperaria do Luffy, e o Frank diz que, au, é isso aí meu irmão, o caminho deles pra Laugh Tale está próximo, agora só falta mais um Road Poneglyph. Mas a Robin diz que não é tão fácil assim, porque esse último Road Poneglyph tá sumido há um tempão, e eles não têm nenhuma pista de onde ele possa estar. Mas eu tenho, tá? Ou tá com o Bug ali, o tesouro do Capitão John, ou tá em Maria Joa, ou tá na Ilha Sphinx. Apesar de que, cara, eu tava acreditando mais nessa hipótese, porque eu acho que se tivesse lá mesmo, o Marco teria comentado com eles. Parte 2, os poderes de Musamá. Antes da gente dar sequência aqui, eu tenho um comentário pra fazer aos mais conspiratórios. Capítulo 1060 pode ser lido como 1 e 6 Mu, formando assim a palavra Imu. Eu adoro Goroseis, principalmente em recompensas, mas eu não sou muito de acreditar que o Oda tenha planejado que na capa do capítulo 321
tem um foreshadow para uma transformação para o capítulo 1477, né? Porque tem um Goroacê ali que sei lá o que, não acredito muito nisso. Mas, se tratando de um capítulo de interlúdio entre dois arcos, onde Oda poderia ter feito uma sequência de capítulos diferentes sem que alterasse muito o sentido da história, me parece razoável ali, né? E que ele realmente aproveitou exatamente esse capítulo 1060 com Goroacê e Mu para fazer uma singela demonstração para nós do que de fato é o poder do soberano desse mundo. Eu sinto que aí Oda fez uma graçola. Vamos para a nova Marineford no Novo Mundo e nos deparamos com uma emergência. Enquanto os marinheiros grampeiam a conversa do Sabo com os revolucionários, os Gorosei em Marejoa são informados da localização do Imperador das Chamas. Ele está no reino de Lulúzia, um dos 8 países que fez uma revolução recente. E nessas páginas a gente tem muita coisa pra comentar. A própria maneira como os Gorosei se referem a Lulúzia dá a entender que há algo específico com esse país. Seria azar do Sabo ou destino? O primeiro ponto a falar é sobre o Sabo não estar usando um Dendemushi branco irrastreável. É até como se ele tivesse a intenção de ser ouvido pela marinha, não é mesmo? E a gente vai entender isso um pouco mais adiante, mas por agora a gente precisa falar sobre o reino de Lulúzia, que olha só que bizarro, pode conter alguma inconsistência nas suas informações, algo que é bem raro de se acontecer em One Piece. A primeira vez que a gente viu Lulúzia foi no capítulo 272, na história de capa do Ace buscando Barba Negra. Inclusive, olha só que curiosa a silhueta do Ace logo no início desse mini arco. Uma silhueta muito semelhante à de Nika, o deus do sol. Nós somos reintroduzidos a ela na apresentação dos comandantes do exército revolucionário, quando eles expulsam o Barba Rosa da ilha. Só que nesse mesmo capítulo 904, quando Lindbergh fala com o Sabo que tá na ilha Momoiro, ele menciona que eles estão passando por um probleminha nas proximidades, Lulúzia, e vão se atrasar um pouco. Só que a ilha Momoiro fica no Paradise. Inclusive, durante a história de capa do Ace, nos é dito que Lulúzia é perto do quartel-general G2 da Marinha, que também é no Paradise. Só que nesse capítulo, tá aí, é dito que Lulúzia fica no Novo Mundo. E isso ficou muito confuso, porque parece sim ser uma inconsistência. Por isso, eu acredito que pode ter ocorrido um erro nesse capítulo e que deve ser corrigido ali no lançamento do volume. Falando que Lulúzia é, na verdade, né, na primeira metade da Grand Line e não na segunda. Ou tem algo ainda mais estranho nessa região que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente. E só dá uma olhada aqui nessa minha camisa de One Piece do Zoraço extremamente tirada, tá? Porque a nossa loja mudou de cara, tá totalmente repaginada com vários produtos, mano. Olha isso. Olha que coisa linda. Tá? Coisas maravilhosas. Então dê uma checada, o primeiro link da descrição tá toda nova, toda linda, toda bonita, toda esbelta e com frete grátis a partir de R$250 e o frete mudou pra todo o Brasil, tá? Tá muito mais baixo. Tiveram casos aí que o frete tava R$70 e baixou pra 20 e outros aí que tava 64 e mudou pra 15. Então se você queria comprar algum produto na nossa loja, o momento é agora. O Sabo confirma que não matou o Rei Cobra, mas através de sua fala dá a entender que o pai da Vivi de fato foi assassinado. E então parte para sua grande revelação. Quando eu estava em Marejoa, eu vi algo inacreditável. Enquanto profere essas palavras, vemos uma escuridão cobrir Lulúzia, como se houvesse um espectro enorme acima da região. Foi na sala do trono vazio no castelo de Pangeia. Um alerta explode ordenando que o Departamento de Comunicação da Marinha corte a ligação agora mesmo. Vemos pela primeira vez uma parte da pele de Mu-sama, uma mão feminina talvez. Com um traço suave mas definitivo, uma marca é feita sobre o reino de Lulúzia em algum mapa. Sabo continua a gritar. Eu pensei que não havia um rei do mundo, mas o trono vazio não estava vazio. Eu vi. Uma sombra enorme se faz presente entre as nuvens de Lulúzia e antes que Sabo possa concluir seu recado, uma luz explode cegando e calando todos desse reino. Ouça com atenção, time de vigilância. Ninguém detectou nada de anormal hoje. Nenhuma informação foi interceptada. E quanto a Lulúzia, aquele país nunca existiu. Tô arrepiado de novo, mano.
Tô arrepiado. É difícil encontrar palavras pra descrever o que eu senti nesse momento lendo, narrando agora, analisando. Cara, é como se todos os conceitos de poder em One Piece fossem ressignificados, né? Fossem atualizados. Em só um instante, todo um reino foi completamente dizimado. E claro, né, em meio a essa construção de cena fantástica, a gente vai ter vários e vários pontos que precisam ser analisados. Começando pelo vazamento de informações. Parece que o Sabo fez questão que essa ligação com os revolucionários fosse grampeada, para não avisar somente aos seus companheiros, mas sim também aos marinheiros que, além do que eles pensam, há alguém acima dos próprios Gorosei. É claro que alguns marinheiros do alto escalão já devem saber da existência de Musama ou suspeitam de alguém superior, como sugere essa fala do Sakazuki no capítulo 794. Mas, de uma maneira geral, se vários marinheiros descobrissem essa informação, seria um verdadeiro escândalo, porque eles estariam defendendo uma bandeira que esconde sua verdadeira face deles. É como se eles estivessem sendo traídos, né, enganados o tempo todo. Isso tem um potencial gigante para incendiar ainda mais uma revolução, fora e dentro da marinha. E mais, se essa linha foi grampeada pela marinha, o que impede que outras pessoas tenham se infiltrado nela? O que impede que Morgan's Big News não esteja prestes a receber uma ligação de alguém que interceptou essa conversa? Esse segredo sobre Mu, que parece ter sido impedido de ser contado, pode, na verdade, estar prestes a se espalhar pelo mundo todo e trazer um escândalo sem precedentes para esse universo. Um fator determinante pro caos dessa sociedade. Tá fácil demais esse vazamento estimular uma revolta mundial contra o governo e até da própria marinha contra seus superiores. Essa ligação, esse capítulo, esse momento pode ter sido a grande fagulha pro endgame de One Piece, onde todos os plots vão começar a convergir e a guerra final eclodirá. Tamanho poder faz a gente questionar o que poderia ser isso. A primeira hipótese é que essa seja a habilidade da fruta de Musama, talvez a Akuma no Mi mais poderosa que exista. Mas o que me surpreende aqui é a distância e precisão que ela poderia ser usada. E pra ser justo, tá? Isso não parece a habilidade de uma fruta, mas sim algo muito além. Outra possibilidade é que Musama, tal como Luffy é o deus do sol, seja um dos outros 3 deuses mencionados no capítulo 287, sendo provavelmente o deus da chuva. Essa demonstração de poder foi divina, mas não foram nuvens escuras que tomaram os céus de Lulúzia e um grande raio explodiu no reino, não foi isso. É mais como se uma presença avassaladora se fizesse presente em meio às nuvens do céu e com um poder sem precedentes destruísse em segundos um país que existia há séculos. Havia algo no céu além das nuvens e o ataque desferido ali é muito mais poderoso que qualquer raio. Eu sei que muita gente pode se lembrar do Enel agora, mas as dimensões apresentadas são muito diferentes. Seus raios não tinham a capacidade de dizimar toda uma região nessa velocidade. Ela destruiu as terras ali, ela simplesmente acabou com a ilha. Então o meu palpite é que pela primeira vez a gente esteja vislumbrando o uso consciente de uma arma ancestral. E o que quer que tenha projetado aquela sombra gigantesca em cima de Lulúzia era simplesmente Uranus. Afinal, a gente sabe que o deus Uranus é a personificação do céu, tá? E a gente sempre especulou aqui que essa seria uma arma ancestral usada na camada superior do mundo. Uma arma que pudesse ser usada no céu. Seria a criatura que nasceu do ovo do Roger e que pode ter gerado a tempestade na batalha de Edward? Seria talvez o tesouro nacional de Marejoa? Alguma criatura milenar com capacidades incomparáveis? Talvez o dragãozão do Daemon Targaryen, o Carax? Quem sabe uma construção ancestral que se assemelha à Arca Maxim? Seria a própria lua, talvez? O Musama marcou, mano, como se fosse ali jogando batalha naval, um treco gigantesco apareceu de imediato acima de uma ilha e apagou a existência dela. Mano, vocês têm noção do quão bizarro isso é? O quão, mano, insano? Provavelmente sim, porque todo mundo leu o mesmo capítulo que eu, só que assim,
fiquei totalmente abismado, papo reto. E claro, né, o Sabo não morreu, mas eu entrei em choque com a possibilidade de existir algo assim. É um poder bélico absurdo e supera todas as capacidades ofensivas já mostradas na obra. E será que foi algo assim que ocorreu há 38 anos na batalha entre Roger Garp e Shebeck? Como a gente pode ver aí, a região simplesmente some num piscar de olhos sem deixar vestígios. Será que após a batalha de God Valley, Mu-Sama erradicou a região pois ela deveria conter segredos? Segredos esses que motivaram a assunção de tantos nomes lendários nesse mesmo local? Será que o sonho de Shebeck de se tornar o rei do mundo, posição que Mu-Sama ocupa, tem a ver com a descoberta dele desse ser lendário? Teria Shebeck conhecido essa figura? O sumiço quase inexplicável de God Valley pode ser explicado através dessa relação e desse enorme poder mostrado. Agora, eu realmente acho que a razão que levou o Roger, o Garp, o Shebeck e Tenryubitos a se reunirem na mesma região está relacionado ao segredo que provavelmente motivou a destruição dessa ilha. Mano, tá louco, tá? O Flashback vai vir e ele vai elevar One Piece a outro patamar, confia. E ainda falando brevemente sobre God Valley, se liga na ideia que minha amiga Catarina comentou. Enies Lobby podia ser o local anterior de God Valley, que a gente não faz a menor ideia onde ficava. E aí a gente chegou nas seguintes evidências. Isso poderia explicar por que lá faz luz o tempo todo e o buraco enorme abaixo da ilha. God Valley deve ter sofrido com essa justiça divina aplicada em Lulusia, e depois foi feita uma construção em seu lugar em prol da justiça que beneficia os deuses desse mundo. A primeira vez que Enies Lobby é mencionada é há 22 anos e God Valley sumiu há 38. Então tinha tempo e espaço para ser construída uma instituição naquele lugar. E provavelmente foi um uso desproporcional dessa arma porque tem um buraco enorme no mar e a luz continua presente lá. Enies Lobby é iluminado 24 horas por dia, então podem ter usado o poder dessa arma numa proporção muito maior e gerou essas consequências bizarras que pareciam até então sem explicação. Um rombo infinito no chão ali no mar e o brilho, a luz permanente no local. Notem também como o segredo da existência de Mu-Sama é gigantesco. Ele destruiu um reino inteiro só para manter a identidade de uma pessoa ele próprio oculta. É tipo um Buster Call imediato. É uma espécie de último recurso do governo mundial contra situações extremas. Muito bizarro, mas mesmo assim, essas falas do Gorosei não deixam de ser super curiosas e indicam que talvez Lulusia não tenha sofrido só pelo Sabo, né? Eles parecem surpresos com o fato do Imperador das Chamas estar nessa região justo agora, como se fosse um grande azar ou o destino. Então não parece que a destruição de Lulusia aconteceu só por causa do Sabo. Parece que a sua presença ali, afinal, era uma triste coincidência. O que faz a gente se questionar qual a necessidade de fazer isso com Lulusia. O que esse reino fez, qual o segredo que ele escondia? Será que foi só porque eles fizeram uma revolução e se negaram a pagar o tributo celestial aos Tenryubitos? Porque eles fizeram isso, né? E talvez não pagar os deuses gere essa fúria divina que eles sofreram agora. E por azar, ou mais uma vez, destino, o Sabo tava lá. A gente vê a princesa Komani e o rei Seki em uma situação muito peculiar, muito estranha, presos nervosos, com risco de serem assassinados pelos seus próprios cidadãos que não querem fazer isso. Tem algo quente ali em Lulusia, ou pelo menos tinha, e eu acho que pode muito bem ter a ver com a inconsistência que eu mencionei agora há pouco em sua localização. Cara, antes fica muito claro que essa ilha ficava no Paradise na primeira metade da Grand Line. E agora, nesse capítulo 1060, tá lá bem claro e bem descrito que ela está no Novo Mundo. Será uma ilha que tem a capacidade de se locomover? Mano, me lembrou até a ilha de Lost. Olha que loucura, espero que não seja nada nesse sentido. Enfim, me pareceu algo muito peculiar, muito único, muito estranho. E talvez essa inconsistência, né, da região tá localizada ali ou tá localizada lá, pode ser o que tenha gerado aí essa punição divina. O Oda ainda meteu o gagzinho que eu falei que ele poderia meter, que é depois de toda a conversa via Dedenmushi do Sabo e da Koala, ela terminar com a garota perguntando Sabo-kun, Sabo-kun, e isso acontece.
mas nessa circunstância, a repetição desse chamado está muito longe de criar humor. O peso e a apreensão chegam a ser esmagadoras, como o terrível atentado que acaba de ocorrer. Mas em meio a essa aflição, enquanto eu estava lendo o mangá, uma luz veio até mim e eu pensei na hipótese simplesmente perfeita. E se, tá? Na real, quem o Sabo viu sentado no trono vazio não foi Imu-sama, mas sim seu irmão adotivo, Starry. Caraca, cara, hipótese perfeita mesmo, hein? Que no capítulo 907 revelou o desejo de ocupar essa cadeira. Imagina se isso tudo aconteceu por um mal entendido e era simplesmente ali o Starry com a bunda dele magra sentada no trono vazio. Mas aí o Imu-sama assumiu que era ele e simplesmente dizimou um país inteiro. Talvez uma piada que possa ir longe demais, mas não deixa de ser um pouquinho ali a cara de One Piece. Enfim, ficam aqui as perguntas, né? Como o Imu-sama tá ouvindo essas ligações? Há poucos capítulos Oda mostrou pra gente que o Haki pode ter um alcance quilométrico. Imu-sama então tem o Haki da observação super avançado? Ou seria até mesmo o do rei? É uma transmissão de pensamento que ele consegue ter com os Gorosei? Tem alto-falantes ali nos quartos das flores? Tudo relacionado a ele é muito bizarro e, mais uma vez, os níveis de insanidade de One Piece foram atualizados. Parte final, a nova ilha e a nova companheira. Alguns dias depois, somos jogados para dentro do Sunny com uma nova aventura dos Chapéus de Palha se iniciando. Jinbe comanda a navegação, enquanto a Nami indica que o clima presente parece ser o mesmo da ilha que se aproxima. E nesse momento, temos os primeiros indícios da nova região que será explorada pelos Chapéus de Palha. Provavelmente uma ilha de inverno devido ao clima intenso, mas pode ser que seja uma ilha que no momento se encontra num frio severo, mas tenha alguma mudança de estação, como logo eu vou explicar. Mas antes, vamos analisar as possibilidades devido a esse comentário da Nami. Sphinx, que era um bom palpite, parece uma ilha de primavera, e se fossem pra lá, poderiam ter ido com o Marco, né? Sei lá, agora não parece mais algo muito plausível. Yukiryu é uma ilha de inverno em alguma parte do Novo Mundo em que o Shanks apareceu no capítulo 234. Seu clima condiz bastante com o que vem sendo mostrado e parece um bom palpite devido a esse mapa que talvez não dê pra confiar tanto assim, mas vai saber, né? E eu, pra ser sincero, como vocês já devem saber, porque eu não canso de repetir, eu quero acreditar que a próxima ilha vai ser sim Elbaf. Então eu vou dar uma forçada de barra aqui, porque eu quero, tá? Porque eu quero. Elbaf, apesar de absolutamente todas as vezes que foi mostrada pra gente não ter sequer um floquinho de neve, é inspirada na mitologia nórdica, cujos cenários estão altamente ligados a um inverno severo. Então pode ser que o ataquezão de Imu-sama lá, né, fez uma turbulência no mundo, mudou alguns climas e por isso agora em Elbaf tá nevando. Ou quem sabe, né, é realmente inverno na região e por isso tá tão frio. Agora, a Nami chega a comentar que para os padrões do Novo Mundo é estranha essa diferença de temperatura tão dramática, capaz de formar esse redemoinho aí, mano, que é uma parada muito doida. A destruição de Lulusia pode ter feito alguma alteração ali, né, na pressão atmosférica, e o que a gente tá vendo agora é apenas uma consequência. Enfim, se for para dar uma forçada de barra pra gente ir para Elbaf, eu vou dar uma forçada de barra. E outra possibilidade veio através de um insight depois de ver o Chopperino com esse chapéu feito pela Otama, exatamente o mesmo tipo de chapéu que o Ace aprendeu a fazer e presenteou ao Ors Jr., que tava morrendo de calor. Só que aí que tá. Pro Ace saber fazer esse chapéu, ele obviamente já tinha que ter passado por Wano, e a ilha onde encontrou o Ors pode ter sido a próxima, mas aí que tá, o gigante tava morrendo de calor. Só que a ilha é uma ilha que fica alternando de estação direto. Fica muito quente, chove muito e depois neva muito, gerando muito frio. E essas mudanças extremas podem justificar a diferença de temperatura dramática como a Nami mencionou. Então, com os acontecimentos desse capítulo, eu acho que a gente pode estar indo para a região onde o Ors Jr. viveu e podemos ter segredos revelados sobre essa raça ancestral.
mas eu ainda tô torcendo pra ser o Barf. Enfim, pra resolução do capítulo, a gente tem os chapéus de palha se embananando todos, o Zoro cortando um redemoinho bizarro, o Luffy notando que tem alguém na água, o Sanji com seu casaco representando seu nome ali no Gorosei, percebendo o mesmo. Afinal, tá, no que diz respeito a sentir a presença com o Haki da observação, eu acredito que os dois devem ser os mais avançados do bando. No caso do Sanji, principalmente quando se trata de uma bela mulher. O Chopper tá voando, o Luffy tenta ajudar e vai junto, e a Bonnie é cuspida pra fora do redemoinho depois do Zoro cortar o bagulho aí pela metade. Aí, esses três usuários de fruta, Luffy, Chopper e Bonnie, estão lá na cabeça do redemoinho, ou pelo menos eu espero que esses pontinhos aí sejam de fato eles. Bonnie, a grande supernova com uma recompensa de 320 milhões de berries, menor que absolutamente todos os chapéus de palha, menos o Chopper, aparece e finalmente vai se juntar ao enredo principal. Imagino que Uruji chegue junto logo para serem os dois últimos supernovas a serem trabalhados. Mas a gente tem que se perguntar, como ela foi parar lá? Foi teletransportada pelo Kuma? Mas por que para aquela região? Como ela foi de Marejoa para um lugar mais distante do que o Wano em tão pouco tempo? Meu palpite é que ela possa realmente ter tido o encontro desejado com Kuma, que num lampejo de consciência inspirado pela presença dela, a enviou para esse lugar por algum motivo específico, que óbvio, a gente ainda não sabe, mas vai ser benéfico para ela, por mais que pareça que essa situação dela aí tava sendo a pior possível. O que é muito interessante da presença dela agora é que a Bonnie tava no Reverie e possivelmente acompanhou de perto todas essas notícias sobre o evento que estão rodando o mundo. E dessa forma, ela vai poder informar aos Chapéus de Palha e a nós leitores as verdades sobre o Reverie. Então, o personagem que se apresenta agora diante de nós tem muitos segredos importantíssimos para revelar. E falando em segredos, eu conversei brevemente com o Derek sobre o capítulo e ele veio com uma reflexão que eu achei muito boa, uma excelente sacada. Ele questionou se essa aí não seria a forma original da Bonnie, visto que a água do mar, né, anula os poderes de uma Akuma no Mi e ela acabou de sair de um turbilhão de água do mar, o que indica fortemente que nesse momento essa é a verdadeira constituição de Bonnie em sua idade real. O que também é muito louco porque ela é muito ousada e muito inteligente para uma criança, mas vai saber, tá? O Doflamingo também era. O Oda disse em um SBS que ela tinha estimadamente 24 anos, não querendo se comprometer com uma idade específica para ela. Por isso, essa possibilidade dela ser criança é real, por mais assustadora que pareça. Algo realmente impactante, entendeu? Como esse capítulo. Impactante. Imu-sama, o Gorosei de 1.6, impactante. Incrível fechamento de review, parabéns aos envolvidos, tá? E muito obrigado a você por me acompanhar até agora. Não esquece de checar o primeiro link da descrição da nossa loja. Mano, essa camisa aqui é simplesmente sensacional, tá cheio de camisa maravilhosa. E se por acaso você não é inscrito no canal, mano, se inscreve no canal, é conteúdo diário de One Piece, é a obra simplesmente fantástica e eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz de se juntar a essa tripulação. No mais, não esquece de deixar aquele like que ajuda pra caramba e seguir a gente também nas nossas outras redes sociais. É isso, galera, muito obrigado mesmo por me acompanhar até aqui e a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. Meu irmão, que capítulo fantástico. É isso, galera. Valeu!